algumas referências de alguns versículos, tá? Então seria bom você verificar aí, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos lá. Todo mundo já está aí com Tessalonicenses abertos? Então vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vamos orar para o Senhor falar conosco, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos apresentar, meu Pai, essa devocional que vamos fazer hoje. Que o Senhor ministre, meu Pai, diretamente aos corações aqui, meu Pai, que estão nos acompanhando nesse momento e aqueles que vão nos assistir depois que ficar lá no canal. Pai querido, em nome de Jesus, o Senhor esteja, meu Pai, com a tua mão estendida, Senhor, porque nós não queremos, Senhor, escandalizar ninguém, não queremos prejudicar ninguém, mas ao contrário, queremos expor a tua palavra, Pai. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar conosco, meu Pai, de uma forma especial. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem. Queridos, olha só o que diz, a partir do versículo 1 e versículos 2, ó. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Então, quem está acompanhando desde o princípio, percebe, né, que o apóstolo Paulo está o tempo todo elogiando esta igreja. Está o tempo todo falando, olha, parabéns, vocês estão indo bem, vocês amam os irmãos e tal, mas cresçam nisso mais. Ontem, inclusive, eu comecei falando que a vida cristã não é uma vida monótona, não é uma vida estacionada, mas que a gente precisa crescer, tá? Então, olha o que acontece, essa palavra tem que estar muito dentro da nossa cabeça. Cresçam nisso cada vez mais. E o apóstolo Paulo fala isso o tempo todo. Ele aponta coisas que já estão boas, mas estimulava aqueles irmãos a continuarem crescendo, se importando com o seu crescimento espiritual. A palavra aqui a palavra básica aqui, a palavra-chave aqui é cresçam espiritualmente, avancem na sua fé, desenvolvam a sua fé. É isso que o apóstolo Paulo está colocando, tá? E aí ele vai começar a falar de um assunto que é espinhoso, tá? Principalmente hoje. Falar hoje é uma coisa meio espinhosa. Ele começa no versículo 3 falando o seguinte: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Então, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Meus queridos, isso aqui é algo muito interessante. Por quê? Porque no versículo 3, essa palavra que aqui na NVI é traduzida como imoralidade sexual, quer dizer, abstenham-se da imoralidade sexual, ou seja, abram mão da imoralidade sexual. O que significa imoralidade sexual? Porque é muito relativo isso, né? Na verdade, imoralidade sexual, que a gente traduz aqui na NVI com duas palavras, imoralidade sexual. No grego é porneia. Porneia, que deu origem, por exemplo, à palavra pornografia hoje, tá? Mas que é muito amplo, tá? Imoralidade sexual, porneia, pode significar, por exemplo, adultério. Pode significar, por exemplo, fornicação, quando você tem relações sexuais antes do casamento, sem ter compromisso com aquela pessoa, ok?
pode ser, quer dizer, todo tipo de desvio sexual que erra o alvo de Deus. Então, isso é uma coisa muito importante para cada um de nós. Por quê? Porque, queridos, o sexo é algo maravilhoso. Para aqueles que gostariam de usufruir do sexo, é uma coisa maravilhosa, mas tem regra, tem a maneira correta de fazer isso. E não é nada de moralismo isso que o pessoal fala por aí, não. Tem a ver com obedecer às regras do Senhor. E isso, por que o Senhor estabelece regras? Porque isso traz saúde para a gente. Porque isso traz bênção para a nossa vida, ok? Então, a Bíblia, por incrível que pareça, fala muito de sexo, orienta muito a respeito de sexo, e vai dizer que toda prática sexual que não é aprovada por Deus é porneia, não é boa e vai trazer problema para o cidadão. Não pense você que a prática aqui como diz, né, o NVI, imoralidade sexual, mas a prática da pornéia, para vocês entenderem, que ela é apenas uma questão moral. Não. A questão do sexo é tão íntimo que vai trazer consequências para as nossas vidas. Vai deixar marcas nas nossas vidas. Não tem como você passar por um relacionamento sexual e, ao término dele, dizer que você é a mesma pessoa. Você não é. Você adquiriu ali uma experiência íntima com uma pessoa, você compartilhou de um prazer com uma pessoa e que esta pessoa vai te marcar de um jeito ou de outro, seja para o lado positivo, seja para o lado negativo. Então você vai sair diferente dessa experiência, tá? Mas é interessante que nesta questão Paulo não fala apenas a questão espiritual. Ele não põe uma regra simplesmente. Ele diz como a gente deve fugir da imoralidade sexual. Ele dá o caminho claramente, como você faz para fugir da imoralidade sexual, que é a porneia. Ele vai falar o seguinte, ó, a vontade de Deus, versículo 3, é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, ou seja, da porneia. Quer dizer, todo tipo de ato sexual que não é praticado, que não é aprovado pelo Senhor. Aí ele vai dizer como. Vocês vão perceber aí na Bíblia de vocês que toda essa parte, até o versículo 8, é um parágrafo só. Ele está falando do mesmo assunto. E ele vai falar assim no versículo 4, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique o seu irmão. Só que veja bem, a NVI, ela coloca aqui muito de uma maneira geral. Se você pegar, por exemplo, qualquer outra tradução bíblica que é mais palavra por palavra e não o sentido, olha o que está escrito no versículo 4, para vocês terem uma ideia, tá? Deixa eu pegar aqui. Eu deixei até separado. Versículo 4, que na NVI fala assim, cada um saiba controlar seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Literalmente, esse versículo quer dizer o seguinte, aí eu peguei aqui a corrigida fiel, que fala o seguinte, cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. É porque é meio estranho, por que a NVI traduz assim? Porque é meio estranho você ver um versículo assim, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Do que eles estão falando? O que esse cara está falando? O que essa tradução diz? E o que a NVI está falando de uma maneira mais sutil? Cada um saiba controlar seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. O que ele está dizendo
é simplesmente que cada homem, cada mulher tem que saber aproveitar o sexo com seu esposo e com a sua esposa. É disso que ele está falando. Vaso aqui é uma metáfora para o órgão sexual feminino, só para vocês terem uma ideia. Foi uma maneira gentil que o apóstolo Paulo está se referindo ao órgão sexual feminino. E aí, por isso que a tradução vem, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. O que ele está dizendo? Meu querido, para você fugir da porneia, você tem que usufruir do sexo. Como que você combate sexo errado na sua vida? Com sexo certo. Com sexo. Como é que você se livra do sexo maldito na sua vida? Com sexo abençoado. É preciso que isso seja dito, meus irmãos. É preciso que a gente entenda essa questão. Veja bem, olha o que o apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo Paulo que escreve em Tessalonicenses, olha o que ele fala em 1 Coríntios, capítulo 7, de 1 a 9. Então, anota aí. Eu vou marcar aqui para você, ó. 1 Coríntios 7, de 1 a 9. Está aí nos comentários já, tá bom? Olha o que ele fala. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que homem não toque mulher. Ele está falando, ó, se você puder, depois no final ele vai falar, se você puder ficar solteiro, fique, é melhor. Você vai ser poupado de muitos problemas. Isso é verdade, meu irmão. Quem não quer ter problema, não case. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Então, por que você reclama dos problemas do seu casamento? Era só não casar, que aí você não tinha problema. Tem tantos irmãos e irmãs, a igreja, às vezes, é tão preconceituosa com irmãos e irmãs que são solteiros, só que a palavra de Deus diz que é melhor ser solteiro do que casado, porque você não vai ter problema. Só que ele continua. Eu sei que muita gente aí fica escandalizada com o que eu falo isso, mas isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. E ele vai continuar falando o seguinte, ó, olha que coisa. Mas, por causa da imoralidade sexual, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Perceba que é a mesma coisa que ele está falando? Olha, por causa da imoralidade sexual, ou seja, por causa da porneia. Se você não pode se conter, case-se. Case-se. Procure um companheiro, uma companheira e case-se. Por quê? Porque, e é engraçado, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Satanás é sujo. Satanás é um chifrudo fedorento. Sabe por quê? Eu fico tão irritado com Satanás, você não queira saber. Porque é o seguinte, meu irmão, você vai ver no mundo pessoas que não são casadas, correndo atrás, cortejando pessoas, homens e mulheres, atrás de sexo. Você vai ver casais de namorados, com 2 meses de namoro, que 2 meses? 1 semana de namoro, praticando sexo erradamente. Você vai ver pessoas fazendo do impossível para ter relacionamento íntimo umas com as outras. Mas, no seio da família, é proibido falar em sexo. Sexo é uma palavra proibida. Parece que muitas vezes, o que se coloca nas famílias? A menina tem que casar, procurar um príncipe encantado. Olha, o príncipe tem que achar a princesa encantada. Mas, meu querido, você pode ter esses pensamentos que a carochinha põe na sua cabeça, só que você precisa entender o seguinte, casamento é para fazer sexo. Pronto, falei. Espero que você entenda. Não existe casamento sem sexo. Existe, claro.
Quando você chega numa certa idade, você está com um problema de saúde, você tem algum problema que te impede, ok. Mas se os dois são saudáveis, precisa acontecer o sexo. Ele tem que acontecer. O apóstolo Paulo ainda continua falando o seguinte, ó. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais. Irmãos, sabe o que ele está falando? Ele está falando o seguinte, olha, você tem que fazer bem feito. Você tem que caprichar. Não é simplesmente você fazer, virar para o outro lado e começar a roncar. Não é você fazer pensando apenas em você. Porque o que ele está falando, a dica que o apóstolo Paulo fala é cumprir os deveres conjugais. Talvez a irmã que está me ouvindo e que não tenha todo esse apetite, não consegue entender, para mim é um favor que ele não cumpra nada comigo aqui, ele não tem dever nenhum, ele está dispensado desse dever. Talvez você está pensando isso. Minha filha, você precisa procurar tratamento, minha irmã. Sabe por quê? Porque, veja bem, há um nível de desejo sexual que é saudável. Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que todos devem ficar taradões atrás de sexo o tempo todo. Não é disso que eu estou falando. Isso também é ruim. Isso também não é bom. O que eu estou dizendo é que existe um nível de desejo sexual que é aceitável, que é normal, que se eu estou abaixo disso... E onde que é isso? Olha, se o meu companheiro, a minha companheira, o meu esposo, minha esposa, ela ou ele estão insatisfeitos, tendo um desejo normal, não estou falando aqui de gente com um desejo desenfreado. Não estou falando de pessoas com problemas psicológicos. Estou falando do desejo normal. Então, o seu cônjuge tem o desejo normal, uma coisa tranquila, e você não consegue satisfazê-la, a gente precisa procurar tratamento. Porque se o apóstolo Paulo está falando, então, para essas irmãs que não têm muito desejo, está falando o seguinte, que o marido deve cumprir seus desejos conjugais, significa que as mulheres deveriam ter um certo desejo. Que as mulheres deveriam desejar. E que se isso não está acontecendo, existe um problema. Mas ele vai falar mais, ele vai falar o seguinte, ó. Da mesma forma, a mulher deve cumprir seus deveres conjugais com o seu marido. Olha que coisa. Então, existe um dever. Porque se a tua visão de casamento é uma visão em que você casou para ter um sobrenome, constituir uma família e ter filhos, e ponto final, está faltando coisa aí. Porque a palavra de Deus é muito clara quando fala isso. Olha o que ela vai falar. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Alguém fala, nossa, machista? Ué, você que pensou isso, irmã? Tá? É pecado isso aí, tá bom? Olha o que a Bíblia fala. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a mulher. Olha, talvez você não vai gostar e vai ficar chateado com o que eu vou te falar. Mas se o desejo do teu marido, da tua esposa, é algo normal, é algo saudável, e ele te procura e ela te procura, você deve ceder. Você deve se esforçar para agradar, sim. Porque esse negócio de falar que a nossa vida hoje, é a gente que... eu quero ser feliz, eu só vejo em mim, eu só olho para mim, são os meus desejos que tem que ser... Isso não é casamento. Isso aí não é casamento, é outra coisa, meu irmão, outra coisa. Ele fala assim, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Eu nunca recebi no gabinete pastoral uma mulher ou um homem reclamando
que a mulher ou o homem não querem se deitar um com o outro, porque estão sempre em oração. Nunca ouvi isso aqui, tá? E depois ele vai falar assim, mas se for por causa de oração, depois unam-se de novo para que Satanás não ostente, por não terem domínio próprio. Não ostente a quê? Não ostente a porneia, que foi o que ele começou falando lá. Não ostente a porneia. O que é a porneia? Todo tipo de prática sexual errada. Então, aqui em Tessalonicenses, o que o apóstolo Paulo está falando é justamente isso, que a gente tem que ser sábio. Que, meu irmão, veja bem, não existe oração. Presta atenção no que eu estou te falando. Não existe oração, não existe jejum, não existe campanha, não existe nada que vai livrar o seu cônjuge da porneia, a não ser a prática sexual saudável. É a única coisa que tem poder contra a porneia na vida do outro. E, infelizmente, como é o pecado de todo ser humano, e olha só, uma coisa não justifica a outra, mas muitos casamentos, muitas famílias sendo destruídas por causa de um se negar ao outro, um fazer greve com o outro, um não procurar agradar ao outro, um não procurar cumprir os deveres sexuais com o outro. E aí é complicado, meu irmão. Aí o negócio fica bem difícil, tá? Aí ele vai falar, por exemplo, aqui no versículos 6 e 7, ele fala assim, nesse assunto, ninguém prejudica o irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Então, o que ele está falando? Ele falou que no ambiente da igreja, o problema é que o irmão que peca, ele não quer pecar sozinho. Ele quer chamar o outro. Ele quer prejudicar o outro. Ele pensa diferente disso aqui que eu estou falando, que é a palavra de Deus, e ele influencia o outro erradamente. Aí a irmã tola vai lá e fala para ele, não, minha filha, segura uma semana que ele vai fazer tudo o que você quer. Olha, procura outra na rua. Então você começa a ter conselhos maus dentro do corpo de Cristo, fora da palavra de Deus, um se aproveitando do outro, colocando suas frustrações no outro. E aí, meu irmão, o negócio vai ficando complicado. Muito bem, Josiane teve coragem de falar que verdade, vocês estão todos aí quietos, né? Vocês estão horrorizados com o que eu estou falando aqui, tá bom? Mas, meus irmãos, se eu não falar, quem que vai falar isso para vocês? Quem que vai falar isso para vocês? Queridos, e talvez você esteja irritado com o que eu estou falando, mas olha o que diz o versículo 8. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Que lhes dá o seu Espírito Santo. Então, você não quer aceitar o que eu estou te falando? Então você não está rejeitando a mim. Eu estou tranquilo com relação a você. Tranquilo. Você está rejeitando ao Espírito Santo que está falando com você. É a Deus que você está rejeitando, não é a mim. Meu papel é só falar. E você vê que está muito claro aqui. Eu não estou falando nada demais, não estou falando nada fora. Eu não estou forçando o significado bíblico. Está aqui, muito claro, tá bom? Aí ele muda de assunto. Ele fala uma coisa importantíssima, né? Depois ele muda de assunto. Ele vai falar a partir do versículo 9. Quanto ao amor fraternal, que ele já falou do amor carnal, então, quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes. Não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. O que ele está falando? Cara, eu já tenho falado muito do amor que vocês têm que ter uns pelos outros, cuidados uns pelos outros. Mas vocês têm que fazer a lição de casa. É isso que ele está falando, tá? E, de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia.
Contudo, irmãos, insistimos que cada vez mais assim procedam. De novo, ele vai falar, você já tem amado todos os irmãos, você já tem amado a igreja espalhada em toda a Macedônia, mas eu agora quero pedir para vocês crescerem ainda mais nisso. Crescerem ainda mais nesse negócio, tá? E ele vai terminar dizendo uma coisa que nós falamos até no PGM da semana passada. Esforcem-se para ter, a partir do versículo 11, para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Então ele vai falar o seguinte, ó, você tem que se esforçar para ter uma vida tranquila. Quem participou dos PGM semana passada sabe o que eu estou falando. Mas ele está falando o seguinte, ó, você quer ter uma vida tranquila, você precisa se esforçar. O que implica esse esforço? Implica você ter que chamar seu filho agora, enquanto você pode, e se esforçar, chegar cansado do trabalho e ter que ir conversar com ele, para que mais tarde ele não te dê trabalho. Implica em você, marido, esposa, que chegou num ponto que você não tem nem mais relacionamento íntimo, implica, se você tivesse lá atrás conversado, lá atrás se esforçado, lá atrás, talvez você não chegaria nesse ponto que você está vivendo agora. Mas nunca é tarde, muda, se esforce. Ele está falando o seguinte, ó, se esforce para viver bem com seu vizinho, se esforce para viver bem com seu funcionário, com seu companheiro de trabalho. É isso que ele está falando, se esforce, ok? Isso vem um esforço da nossa parte, não é uma coisa, veja bem, é engraçado isso, né? Que a vida tranquila, quando vem na minha cabeça, eu que sou carioca, até falei isso no meu PGM, vem eu deitado assim numa cama, com uma água de coco maravilhosa, com a vista para o mar assim, é isso que vem. Só que a vida tranquila que a Bíblia está falando, ela é ganha por esforço. Não tem como você ganhar uma vida tranquila nas áreas da sua vida sem esforço. Sem você ter que conversar, sem você ter que orar, sem você ter que correr atrás, sem você ter que, enfim, ir atrás. Você precisa se esforçar. Não tem jeito, tá bom? Bom, enfim. No final, o apóstolo Paulo começa a falar sobre a questão que a gente não tem que ficar triste com aqueles que morrem, com aqueles entes queridos que nós perdemos. Porque ele está dando uma esperança aqui sensacional. Ele fala o seguinte, ó, talvez você tenha um pai, uma mãe, um filho, um ente querido que você perdeu, e isso entristece a sua vida. E ele vai falar o seguinte, ó, irmãos, versículo 13, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Só um minutinho, por favor. Só um minutinho, que eu estou no trabalho, estão batendo aqui.